edição do nosso BrotaCast. A gente tá feliz demais de te ver aqui com a gente. Fala aí, Rafa. E aí, galera, tamo junto, vamos para mais um BrotaCast. E hoje a gente tá aqui com o nosso convidado, Gabriel Peck. Super convidado, você nunca imaginou que a gente pudesse ter um papo tão legal aqui. E a gente tá muito feliz de ter o Peck. Muito obrigada por aceitar esse convite. O prazer é meu, sem dúvidas. É muito gratificante estar aqui e falar de Deus. Muito bom, amigo, muito bom. A gente tem muitas perguntas pra você. Muitas curiosidades. Muitas curiosidades. Ontem eu estava assistindo um jogo, tava pensando várias perguntas. Nossa, como que deve ser viver isso, Sim. né? Primeira pergunta que eu queria fazer pra você é como começou esse sonho? É uma coisa que você sonha desde criança ou foi acontecendo? Então, posso falar que começou desde a barriga da minha mãe, né? Ela já falava que eu ficava chutando muito ela. E quando eu nasci, ela falou que eu não queria saber de nada além de bola de futebol. Em qualquer lugar eu queria levar uma bola. Desde 1 ano de idade ela falou que eu já ficava correndo pela casa chutando bola. E ela viu que eu levava um jeitinho, mesmo criancinha. E aí ela foi incentivando esse meu sonho. Com 4 anos eu já entrei numa escolinha lá em Petrópolis, né, que a gente nasceu lá. E graças a Deus eu fui levando até hoje. E então começou bem cedo assim, sabe? Desde a barriga da minha mãe, ela conta isso muito feliz. Muito maneiro. Você falou que foi desde os 4 anos aí que você entrou na escolinha, né? Eu imagino que você teve que ter aí uma rotina já desde os 4 anos de persistência, de dieta, de treino. Conta aí pra gente como é que foi esse período. Então, eu comecei com 4 anos numa escolinha ali do lado da minha casa. E aí ele se mudou para São Paulo. Só que quando ele se mudou, eu tinha 5 para 6 anos. E aí ele chegou pra minha mãe e pro meu pai e falou: poxa, não deixa ele ficar só aqui não. Não larga não, porque o treinador da escolinha viu que eu poderia chegar, sabe? E ele falou: poxa, procura o Magnólia, que já era um clube da cidade. Mas aí tem a escolinha também. E aí a gente foi lá no Magnólia, na escolinha. Aí eu fiquei na escolinha de 6 anos até 7 anos para 8, 7 anos. Aí o treinador da escolinha chegou nos meus pais e falou: poxa, aqui na escolinha não dá mais para ele ficar aqui, a gente vai encaminhar ele pro clube do Magnólia, só que o clube só tem sub-9, e eu tinha apenas 7 anos. Caramba! Mas bota ele lá e vamos ver o que dá. E aí com 7 anos eu já entrei no sub-9 do clube, e o treinador viu que fui aos poucos, claro, porque eu ainda era muito pequeno, os meninos de 9 eu tinha 7, mas eu consegui evoluir, sobressair. E aí quando eu fiz 8 anos, eu já jogava no sub-9 de titular com 8 anos. O Vasco foi fazer um amistoso lá, porque o Magnólia sempre fez bastante amistosos assim com times do Rio. Sim. E o Vasco foi lá uma vez, só que não foi na minha categoria. Foi até engraçado porque eu pedi para meus pais para ficar lá assistindo o Vasco jogar, porque meu pai era Vasco desde pequeno e eu também. Então meu pai falou: poxa, mas eu tenho que ir no mercado fazer compra, ele e minha mãe. Aí só que tinha um amigo meu que o pai ficou, aí o pai falou: não, deixa ele aqui comigo, sem problemas nenhum, depois eu deixo ele lá na sua casa. Aí a gente ficou, só que quando acaba os jogos do futsal, a quadra libera, porque o time desce pro vestiário. E aí a gente lá em Petrópolis, na nossa cidade, não tinha muito isso. A gente entrava dentro da quadra, enquanto era 15 minutos de que a gente tinha para brincar, e ficava brincando. Foi nessa que um diretor do Vasco tava olhando, aí a gente brincando na quadra, ele me chamou. Aí eu cheguei perto assim, meio tímido, né? Aí ele falou: poxa, tu quer jogar no Vasco? Aí eu falei: quero. Aí ele: então, ó, o tio vai te dar esse cartãozinho aqui, tu entrega pros teus pais e manda eles me ligarem hoje mesmo ou amanhã, porque pode estar tarde. Aí eu: tá bom, peguei o cartão, guardei, voltei a jogar. Aí, tipo, eu entreguei pro tio que tava lá comigo, né, o pai do meu amigo, ele falou: caraca, é o Vasco mesmo e tal. Aí os moleques que estavam lá, tipo, começaram a falar: cara, tu foi chamado pro Vasco e tal. Só que eu, criancinha, não tinha essa noção da proporção, né? Sabe? Aí chegou lá, nem meus pais acreditaram. Não, ele foi chamado pra escolinha e tal. Aí ele: não, ele é da base do Vasco mesmo, é o diretor da base do Vasco geral, assim. E ele pediu pra você ligar pra ele pra levar o Gabriel. Aí meu pai ligou, tipo, vamos ver, né? A gente de Petrópolis nunca imaginaria que ia ir pro Rio assim, sabe? Aí, quando ligou, ele falou: não, a gente quer o Gabriel aqui segunda-feira. Aí a gente foi, meus pais me buscaram na escola, aí a gente foi lá na segunda. Na terça eu já tinha sido aprovado. Caramba. Aí já levei a documentação e aí eu tô lá no Vasco até hoje. Já vão fazer, eu acho que 14 anos de Vasco. Caramba! Tu chegou então com 8 anos? Com 8 anos lá no Vasco. Caraca.
E é engraçado, né? Porque eu não sabia dessa história, mas a oportunidade dele apareceu em 15 minutos. Sim, Era 15 minutos que eles tinham pra brincar e ali apareceu algo que mudou a vida dele. sim. Cara. Realmente foi incrível. Eu vejo também pelo lado de que não era pra eu estar ali também, sabe? Porque meus pais tinham que ir embora e eu insisti pra ficar ali. Então, poxa, é muito incrível assim lembrar da história também, sabe? Que às vezes passa um filme, né? E é muita batalha também, como... Tipo, eu cheguei lá há 8 anos, eu tô lá há 14 anos. Então, esses 14 anos eu vivi intensamente o Vasco, minha família. A gente ficou subindo e descendo a Serra de Petrópolis todos os dias durante 3 anos. Minha mãe... Continua morando lá. Eu continuei morando lá, porque não era uma coisa tão certa, sabe? Eu era muito novo. Só que aí, como eu fui subindo de categoria, eu fui evoluindo fisicamente, taticamente, os treinadores lá, os diretores, viram isso e começaram e meus pais falaram, poxa, e aí, vale a pena? Eles, não, vale a pena, vem pro Rio, porque o Gabriel tá evoluindo muito bem e a gente crê que ele possa dar frutos aqui pra gente, sabe? E aí foi uma decisão também muito difícil, né? Porque meus pais largaram a vida deles aqui lá em Petrópolis, minhas irmãs, para viver a minha vida, né? Viver o meu sonho ali. Sim. Então, tipo, muitas dificuldades. Eu lembro como se fosse hoje que minha mãe preparava minha janta dentro do carro, eu ia comendo, porque eu chegava lá, Petrópolis é 1h15, 1h30. E aí a gente ia de manhã, porque eu treinava campo à tarde, e à noite eu já ficava pro futsal. Então eu saía lá de São Januário 9 da noite para chegar em Petrópolis 10h30, 11, para acordar às 6 da manhã no outro dia para ir para a escola e depois de novo. Minha mãe buscava na escola, almoçava dentro do carro e ia de volta. Tipo, essa rotina a gente ficou fazendo durante 3 anos. Caramba. Foi quando meus pais conversaram com os diretores e viram que realmente daria para investir, sabe? E aí a gente deu esse passo de morar no Rio, aí ficou tudo tipo, mais tranquilo, sabe? Eu vejo, cara, a sua mãe bem perto de você, né? Todas as vezes que eu te vejo aqui no culto, te vejo pela igreja. E agora, escutando essa história, eu vejo que não é por acaso que ela tá perto de você. Ela é sua parceira. Sim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, se você quiser falar, lógico. Mas acredito que é algo que tem um aprendizado aí, porque eu vejo uma parceria entre vocês dois. E escutando essa história, valida ainda mais do que eu pensava. Sim, sem dúvidas. Meu pai também muito presente, meus pais. Tipo, mas a minha mãe, tipo, que largou tudo, sabe? Não parou de trabalhar, parou de fazer tudo para ficar somente comigo, sabe? E meu pai continuou trabalhando. E minha mãe, tipo, a gente ia junto, minha mãe dirige. Ela que ia sozinha subir a serra comigo, criancinha. E a gente ia junto até o trabalho do meu pai, aí buscava meu pai no trabalho e ia nós 3 pro treino todos os dias. Aí, como você falou, você vê eu e minha mãe junto, a gente é muito junto mesmo. Minha mãe que, desde quando eu nasci assim, ela fala que ela me levava pra igreja todos os cultos, todos os dias lá em Petrópolis. Então eu ia com ela pra cima e pra baixo porque é uma diferença grande das minhas irmãs. Uhum. As minhas irmãs já estão casadas, tem 34 anos, a outra tem 36. Você então, é o caçula. Eu sou o caçula, então ficou mais eu, minha mãe e meus pais mesmo, sabe? Então, realmente, eu e minha mãe anda pra cima e pra baixo junto e eu tenho muita gratidão pelos meus pais. Muito legal que você vê esse sacrifício. Sim. Porque às vezes algumas pessoas reclamam, minha mãe não me dá isso, minha mãe não faz isso, meu pai não faz isso. Mas não conseguem enxergar esse tipo de sacrifício, sabe? Às vezes a mãe chega tarde do trabalho porque está ali trabalhando para dar aquela escola legal, o pai está trabalhando para dar aquela oportunidade. Então você vê o esforço dos seus pais para você verem um sonho é muito legal. Muitas vezes a gente fica fechado para isso, né? Sem dúvidas. Às vezes eu ainda fico pensando, sabe, no tudo que eu passei, tipo, pensando nos meus pais, que, tipo, às vezes ali a gente é criança, às vezes a gente acaba também, tipo, jovem, acaba resmungando, mas quando a gente vai crescendo e vai vendo tudo que eles fazem por nós, tipo assim, gratidão eterna, sabe? Porque eu fiquei imaginando, tipo, até esses dias eu fiquei imaginando, tipo, eu ia treinar, tipo, eu tô me divertindo porque eu tô jogando meu futebol, tô feliz. E aí, sabe o que eu me recordei? E minha mãe, que a gente morava lá em Petrópolis, então minha mãe ficava na arquibancada sentada. Tipo, imagina ficar lá 3 horas sem fazer nada, sabe? Esse tempo todo. Esse tempo todo, tipo, durante 3 anos ela ficava lá na arquibancada, sabe? Então, tipo assim, ela renunciou muita coisa da vida dela, tipo, poderia estar com as amigas ou tomar um café, não sei, coisas do dia a dia. E ela não, ela ficava lá na arquibancada me esperando, tipo, e também não tinha pra onde ela ir, porque a gente morava em Petrópolis. Então isso passa, tipo,
cara, tipo, eu tenho que ser grato pela minha mãe, pelo meu pai, por tudo que eles fizeram por mim. E minha mãe sempre me ensinou sobre a Bíblia, né? Tipo, para andar no caminho da Bíblia. E ela sempre me falava que o versículo de honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Então, desde criancinha, eu sempre honrei muito meus pais. Eu não tenho dúvida do que o que você vive hoje é fruto dessa escolha que você teve. Com certeza. Não tenho dúvida do que o que você vive hoje tem a ver. Eu acredito até que, por exemplo, hoje você tem que honrar, né, ouvir um técnico, um treinador, por exemplo. A gente está assistindo uma série de futebol, estou me achando. E aí, eu acredito que você tem essa facilidade de honrar aquela pessoa que está acima de você, porque para você foi um valor desde cedo honrar a voz de alguém que de uma voz, né, superior à sua, seu pai, sua mãe. Então acredito com certeza que onde você chegou até hoje tem a ver com essa honra que você aprendeu desde cedo. Sem dúvidas nenhuma. Foi até legal tu falar isso, que realmente faz muito sentido, porque é sobre você saber respeitar, sobre você saber honrar, servir as pessoas. Tipo, respeitar, né, os mais velhos. Minha mãe sempre falava isso comigo, ó, respeita os mais velhos, seja educado com todos. E realmente leva pro futebol, porque às vezes a gente vê muitos jogadores que não podem falar com eles, sabe? Que eles acham que eles são o dono da verdade, que eles acham que são os craques. Mas não, sempre sobre ter um coração ensinável, sobre saber ouvir e escutar os mais velhos, porque, querendo ou não, eles já viveram mais que eu. Então eles sempre vão ter alguma coisa para me ensinar, sabe? Para eu aprender. Sim. Legal. Falando um pouco disso, né, de respeitar os mais velhos, você já está no profissional um bom tempo, né, já é um jogador consagrado, mas você não saiu da base há tanto tempo assim. Como foi essa transição de o cara da base e depois chegar ali e ser o mais novo entre os profissionais? É tranquilo essa transição? É fácil? É difícil? Então, como é que é para você? Como é que foi para você? É uma transição bem difícil, assim, complicada, ainda mais de tratar de um clube muito grande como o Vasco, onde também as pessoas, os torcedores que acompanham a gente desde a base, vê a gente se destacando, se desenvolvendo, alguns acham que a gente já chega no profissional preparado para jogar o que a gente jogava na base, sabe? Mas é um processo. Cada um tem um tempo, sabe? Eu creio muito nisso, que cada um tem o seu tempo de maturação, de desenvolvimento, de maturidade. Legal. Então, realmente, quando eu subi, eu era muito franzino, mas me destacava pela qualidade técnica, mas às vezes não conseguia sobressair pela força, pelo contato, porque é muito diferente a base do profissional, sabe? Muda muita coisa, o estilo de jogo, a força física, então é o principal, assim, sabe? Mas... Tá todo mundo na mesma média de idade. Então, aí... Profissional, eu subi com 18 anos. Eu jogava contra cara de 30, 34. Não, imagina. e o físico muda muito, né? Muda muito o biotipo. E eu sempre tive um biotipo mais franzino. E é engraçado que nesse período também que eu subi pro profissional, foi um período que eu achei que não ia dar certo as coisas pra mim, sabe? Porque normalmente no sub-20, você sobe pro sub-20 com 17, 18 anos. Hoje em dia, você vê no futebol as coisas acontecendo muito mais precocemente, onde meninos de 16 anos já jogam no profissional e já são vendidos. Mas, como eu falei, cada um tem um tempo, sabe? Então, eu subi com 18 anos, mas nessa época que eu subi no sub-20, eu tinha 18 anos e eu era muito franzino. E aí eu fui ficando para trás, sabe? Porque no sub-20 já acontece um pouco isso, a idade. Pessoas de 18, 19 e 20 anos. Então, eu peguei meninos de 20 anos, sabe? E aí o sub-20 é onde a gente chama, tipo, na linguagem do futebol, é um funil. E aqui, ó, começa, tipo, sub-12, tá grande o funil, sabe? Aí tu vai, tipo, sub-14, sub-15, sub-17, aí já no sub-20 a gente fala que é assim, e no profissional assim, sabe? Então no sub-20 quando chegou, é ali que tu fala, cara, é agora. Eu tenho que... Agora ou nunca? Agora ou nunca. Entende? No sub-20, quando tu chega, tu fala, cara, tem que ser agora, entendeu? Tu tem que botar na tua cabeça, tem que se dedicar, porque é agora. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no sub-20, eu fui jogado pra escanteio, sabe? Porque já tinha uns meninos de 20 anos, tinha uns meninos de 19 e tinha a minha geração de 18 subindo. Eu acho que, se eu não me engano, só 4 ou 5 da minha geração que subiu logo em cara que começou jogando assim, que é a Copa São Paulo. Sim. Não sei se vocês conhecem, é bem famosa. E eu não fui para essa Copa. E aí eu fiquei muito chateado, e meus pais também, eles começaram a pensar que realmente ficaria difícil, sabe? E aí eu comecei a ficar bem chateado assim,
Só que o diferencial é isso, é confiar em Deus, sabe? Eu sempre me mantive firme, confiando que Deus, o que é meu, tá guardado nas mãos do Senhor, sabe? Então, eu sempre continuei trabalhando. Minha mãe sempre falou isso comigo, meus pais. Ó, você tá no banco, ok. Entrou 5 minutos, você tem que jogar o melhor 5 minutos da tua vida, entendeu? Eu sempre levei isso pra minha vida, desde a base até no profissional. Vamos supor, tu tá no jogo titular, tu vai dar a vida o tempo que tu tiver dentro de campo. Tu não foi pro jogo, tu tem que treinar com os não relacionados, tu vai treinar da maneira como se tu estivesse treinando pra jogar. E eu continuei trabalhando firme. E eu acho que é muito difícil também quando você começa a duvidar, sabe? E aí eu trabalhava muito forte para não duvidar do meu potencial, sabe? Do dom que Deus me deu. E aí eu ia no treino e sempre tentava dar o meu melhor. E o treino, eu creio que para os jogadores, assim, para mim também, dá confiança, sabe? Tu vai no treino e faz uma jogadaça, tu fica confiante, tu fala, caramba, olha o que eu sei fazer. Então, tipo assim, nos treinos eu fazia umas jogadas e eu falava, caramba, eu tô bem, tal, é um tempo, é um processo. E aí, como Deus é bom, teve um jogo no Sub-20 contra o Flamengo. Vasco e Flamengo desde 8 anos a rivalidade. Vasco e Flamengo é um campeonato à parte. Caraca. E eu aprendi isso desde 8 anos lá no Vasco. Ó, Vasco e Flamengo é o jogo. Tem que jogar esse jogo. E aí, Sub-20, Vasco e Flamengo. Eu tava no banco, não tava entrando, tava meio que largado, indo pro jogo, entrava 5 minutos. Tava complicada a minha situação, assim. E aí chegou no dia, o titular não viajou, porque machucou o pé no treino. O reserva imediato passou mal. E Caramba! Aí, tipo assim, eu não ia pro jogo. Só que como o titular machucou, o reserva vira titular e o terceiro reserva vira o reserva. E eu era o terceiro reserva. Vai pra viagem, é uma vai pro escala, jogo. entendeu? E aí eu fui como reserva. Chegou no dia o titular que ia jogar no lugar do titular que ficou no Rio, passou mal. Aí o treinador falou, eu não quero mudar o esquema tático do time, então o PEC vai entrar nesse jogo. E era um jogo transmitido pela Sport TV. Cara. Então na base, antigamente, agora é mais comum transmitir jogos de base. Mas na nossa época era tipo assim, era a maior alegria quando passava na TV, né? Uhum. Porque todo mundo via e era mais emoção assim, tu jogar, dava mais um incentivo. E aí, Vasco e Flamengo na Sport TV, 7 horas da noite. Aí caiu no meu colo assim a oportunidade. Gabriel Peck de titular. Aí eu falei, é a oportunidade que Deus tá me dando. E aí, esse jogo eu, tipo assim, joguei muito. Jogou tudo Graças que a tinha. Deus, joguei tudo que eu tinha. E aí eu fui... Aí, o que aconteceu? O treinador viu e falou, poxa, posso contar com ele já. Já vi que me botou um jogo difícil, pesado. né? Os meninos do Flamengo hoje em dia, tudo profissional, tudo já estão jogando também profissionalmente na Europa. Então, tipo assim, era um jogo bem quente. Os meninos força física de 20 anos, eu tinha 18. E aí começou ali minha trajetória no Sub-20. E aí depois desse jogo, aí no outro jogo eu já joguei de novo, titular, gol. Aí no outro jogo o titular voltou, mas eu já tava com a moral, entende? A moralzinha. Aí eu fui pro banco, por hierarquia também, porque ele era mais velho e ele era muito bom jogador. E aí ele entrou. Só que aí eu entrei no lugar dele, gol meu, 1-0, ganhamos. Aí no outro jogo, Vasco e Atlético Paranaense, eu lembro como se fosse hoje, lá em São Januário. Jogo 2-2, faltando 15 minutos, o treinador me chama. Eu vou lá e faço um hat-trick. Faço 3 gols. Que isso? Caraca. Aí a gente ganhou o jogo de Que 5-3. isso? Aí, 5-2. Aí começou meu nome a sair na mídia, Globo Esporte, sair em GE, site. Aí já começaram a olhar mais pra mim. Começou. Aí num jogo domingo, passou na Band. Vasco e Chapecoense, Sub-20 brasileiro. Eu fui muito bem nesse jogo. E aí quem tava assistindo? O Vanderlei Luxemburgo. Assim que acabou o jogo, meu telefone tocou e falou, ó, amanhã você se apresenta aqui no profissional. O treinador quer que você Do venha. coração. Pô. Então, Foi quanto tempo essa transição de estar 2 meses, esquecido assim. e... Um Caraca, mês, 2 meses. pra ir pro Muito titular. rápido.
É legal, eu tava prestes a falar assim, nossa, Pé, que as coisas acontecem do nada, né? Tipo, o joguinho de 15 minutos ali, agora um passou mal, o outro passou mal também, mas a verdade é que você soube aproveitar a oportunidade. Sim. E tem muita gente, às vezes, em casa falando assim, a oportunidade nunca chega, Sim. ninguém olha pra mim, mas você tem que estar ligado na oportunidade que você Sem falou que a dúvida. sua mãe falou. O Dá mais, seu melhor. o mais interessante dessa história é ver que você estava preparado, porque não adianta só chegar a oportunidade. Tipo assim, o cara não te escolheu porque te viu jogando, ele te escolheu porque tinha uma qualidade naquele 15 minutos ali que, ó, não, esse cara aqui é diferente. Quando você foi de titular, eu acho que não foi só entrar de titular, foi porque tu tava treinando, igual você falou, Sim, eu vou isso. entrar 5 minutos do jogo só, mas eu vou dar minha vida. Cara, não é 5 minutos que tu entrou, tu treinou a semana toda, tu treinou o mês todo, tu se preparou, tu deixou de sair à noite para dormir, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas isso é muito importante, porque eu acho que a gente que está de fora, ou o adolescente que está nos ouvindo, olha para o jogador e acha que é só 90 minutos. E eu acho que você pode falar melhor do que o que não é 90 minutos, sem né, amigo? dúvida. Você até falou um ponto importante que eu não tinha me ligado. Realmente, o treinador não ia me colocar porque eu era ali. Realmente, eu vinha treinando bem, trabalhando firme, como você falou. Eu não estava no time, não estava nos planos, mas eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de batalhar. É isso aí. E aí, quando a oportunidade apareceu, graças a Deus eu fui feliz e agarrei ela com todas as minhas forças. Mas, como você falou, nossa vida, eu acho que as pessoas, às vezes, até os próprios torcedores, têm uma visão do jogador que é só ali dentro de campo, sabe? E esquece que a gente é ser humano, que a gente tem o nosso lado de humano, a gente tem emoção, a gente tem tudo. A gente tem tristeza, a gente tem alegria, a gente tem luta. Então, tipo assim, realmente eu renunciei muitas coisas na minha infância, principalmente, tipo, colégio. Eu estudava na escola lá no Norte Shopping e eu tinha muitos amigos. E normal aniversário de escola, né? Então eles faziam aniversário à noite e tal e... Nossa, eu ficava muito triste. Eu falava, mãe, tem aniversário. Ela, tu já sabe que tu não vai, né? Eu falava, não, mãe, mas vai acabar cedo, tu me busca cedo. Aí ela, Gabriel, amanhã tem treino cedo, tu tem que descansar. E, mais uma vez, os meus pais sendo fundamentais assim na minha vida. Eles sempre foram... Nossa, minha mãe me marcava durinho, minha mãe e meu pai. E eu sempre gostei muito de me divertir assim no condomínio, assim, gostava de jogar pelada, futebol assim com os amigos. Nossa, minha mãe cansava de ir lá no condomínio Bora, caçar dentro de campo. Vambora, tá jogando pelada, tem jogo sábado. Já é quinta-feira. Deve aí ser tu machuca o difícil, né, dedo. cara? Deve ser difícil parar assim. Nossa, aí tu vê teus amigos todos lá e eles rindo. Vai embora. Só que aí hoje a gente entende, né? Eu acredito que E seus fala, amigos da valeu a época pena. hoje entendam também. Sim, não, e na época eles já sabiam da minha rotina. Tipo assim, quando eu tava com eles na rodinha assim conversando, minha mãe já via aqui. Ela mandava mensagem, eu fingia que não via ela. Aí Leão, mano, tua mãe. Eles tinham medo da minha mãe. Aí eu já levantava, falei, valeu, rapaziada, tamo junto. Nem deixava minha mãe chegar na mesa, já ia encontrando ela. Eu falei, mãe, já tava subindo já. Aí ela, Gabriel, Agora já era. tem que vir te buscar, né? Aí, mas hoje a gente vê que todo o sacrifício, toda a renúncia, todo esforço assim valeu a pena. Não, isso incentiva a gente. A gente cuida de alguns adolescentes que estão hoje jogando com times de base e às vezes a gente tá depois do culto comendo alguma coisa, aí pô, deu meia-noite e o cara, não, mano, deu pra mim aqui. A galera vai ficar de resenha até 1, 2, 3 da manhã, cara, eu vou dormir. Então, quando eu vejo um adolescente de 17, 16, de 15 olhando e falando assim, pô, deu meu horário aqui que amanhã eu tenho treino, assim, é Dá lindo de ver. vontade de ver É todos lindo. os outros assim também, é lindo né? de ver, porque é um compromisso surreal. Óbvio que a profissão jogador de futebol é a profissão dos sonhos de Sim, quase toda todos os criança. meninos. Mas a gente tem muitos outros sonhos. Sem dúvida. E talvez as pessoas não saibam quanto a disciplina é importante para isso, a perseverança. Você citou aí no mínimo umas 3 vezes que você podia ter desistido. Sem Você dúvida. podia ter desistido da distância de Petrópolis até aqui. Você podia ter pensado, poxa, os meninos daqui já são daqui, são mais perto. Será que alguém lá de Petrópolis, No uma cidade sub-20, menor, né? No sub-20 tá difícil. vai Não, conseguir? deu pra mim. Mas ainda assim você persistiu. Por quê? Você confiava que aquilo era para você. Sem A palavra de Deus te dava uma direção para isso. Sem dúvidas. Qual foi a importância da disciplina para isso tudo? Você acha que você estaria aqui sem disciplina? Não, sem dúvidas nenhuma, porque eu lembro de uma frase que minha mãe sempre falava pra mim, eu ficava, nossa, pé da vida. Eu falava, mãe, mas fulano tá... Aí ela, você não é ele. Você não tem a vida dele.
Eu falei, mãe, mas ele vai, fulano vai. Ela, você não é ele, você não vai porque você tem treino amanhã, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem e você vai perder sono, você não pode perder sono. Cara, era sinistro de ouvir, sabe? Era duro, porque eu era uma criança, eu tinha 14 anos, 15 anos. Difícil pra entender, Imagina, né? sabe? Imagina uma criança querer jogar bola com os amigos, querer ficar, tipo, até um pouquinho mais tarde com os amigos conversando, fazer um lanche e não poder, sabe? Então, pô, já várias noites eu fui dormir chorando, mas hoje, graças a Deus, eu vejo que valeu a pena, sabe? E como você falou, a disciplina, eu acho que não só na vida de um jogador, de um atleta, mas eu acho que na vida de todo mundo, de todo trabalhador, sabe? Tem que ter uma disciplina, tem que ter um foco, tem que ter olhar assim, tipo, poxa, eu tenho que chegar às 7 horas, eu vou chegar às 7 horas, sabe? Não é, vou chegar às 7h05, tá tudo bem, só 5 minutos. Tem que ter essa disciplina e desde novinho, minha mãe, meus pais, o Vasco me ensinou muito isso, sobre isso, sabe? Ter disciplina, ter comprometimento, ter foco, perseverança, porque a vida do jogador costumo dizer que é muitos altos e baixos. Então, se você não tiver centrado ali, é por isso que eu falo, eu gosto muito de falar sobre Deus assim, sabe, na minha vida. Porque eu creio que Deus, como você falou, que me deu a direção, sabe? Que me deixava ficar no caminho, que me fazia ficar firme, sabe? Sempre olhando para o Senhor e confiando nele. Porque realmente o que a gente passa é muito difícil. É muito difícil. E ainda mais quando tu chega no profissional, onde é teu sonho de criança. Tipo, imagina vocês vivendo aqui comigo agora a história que eu tive, sair de Petrópolis e tal. O sonho de todo jogador é o quê? Virar profissional. Sim. Acho que o sonho de toda criança é ser jogador, né? E então, depois virar profissional. Aí tu chega lá, e aí tu não consegue corresponder no primeiro momento. Aí começa a crítica, todo torcedor falando, você não merece estar aqui, você é horrível, você é muito ruim. Como que o Vasco tem um jogador como esse? Se você é jogador, eu não sei o que eu sou. Caraca. Imagina você ver isso. Sendo que você renunciou tudo pra estar ali e viver esse momento, tu chega lá e fala, caraca, consegui virar profissional, é agora que eu vou. E aí as coisas não acontecem, tu começa a ver as pessoas só te detonando um sonho que tu renunciou, que tu abdicou de várias coisas. Então eu creio que é sobre você estar sempre olhando pro Senhor, sabe? Porque às vezes é doído você ler certos comentários, você ver certas coisas. Imagina. Então, como eu falei, eu sempre me apego muito no Senhor, sabe? Porque é Ele que tem aquela paz, né? Que excede qualquer entendimento. Então, eu creio muito nisso, com a disciplina, com o foco, com você trabalhando, mas sempre com os olhos firmados no Senhor. Acho que tem... Não, tranquilo. Não, porque ele puxou uma coisa legal e eu queria até perguntar algo nesse sentido. É muito. Você falou sobre a parte ruim, né? Que é a galera cornetando e tal. E a gente até entende, porque são sentimentos, né? O futebol pro brasileiro. O futebol pro brasileiro é uma coisa surreal, assim. A galera é uma paixão e a galera vai criticar, e daqui a pouco você faz um gol e a galera vai te amar. É isso aí. Mas altos e baixos direto. Até por um motivo da gente ter te convidado aqui, a gente considera um cara que é exemplo não só como jogador, porque como jogador, né, a gente tem vários, mas como homem, como um jovem que é evangélico, que serve a Deus. E eu queria saber se você já tem essa noção, acredito que sim, da influência que você tem até nos outros jovens, nos outros adolescentes. Eu vou te contar uma história de terça-feira. A gente está evangelizando nossos vizinhos lá, que são adolescentes. E aí, pô, nada melhor que um futebol, né? Chamei pra célula nada, chamei pra igreja nada. Falei, pô, futebol, terça-feira lá no Zico. Aí, no carro, falando assim com eles, esse futebol aí, quem vai? Eu falei, cara, tem dia que o PEC vai lá, que tu foi uma vez só, tá ligado? Já fui. Pra ganhar o menino? Eu tinha que validar, tá ligado? Não, o PEC às vezes vai lá, o Castão já foi lá jogar com a gente e tal. E eles falaram assim, caraca, o PEC já foi, mano. Eu falei, o PEC já foi. Pô, vai que tá lá hoje. Se você tem essa noção, entendeu? Eu usei, pra se desculpa, eu usei teu nome terça-feira pra evangelizar, mas quero saber se você tem essa noção. Amém. Aí. Sem dúvidas, a gente vê, né? A gente acompanha, assim, as redes sociais. Muitas pessoas comentam, falam comigo, e eu acho isso muito legal, mas é aquilo, né? Eu sempre procuro me esconder no Senhor, sabe? Para que nada deixe tomar, sabe, o nosso coração. Então, eu tenho noção disso, mas eu sempre peço ao Senhor que me dê discernimento, me dê sabedoria para lidar. Mas sim, eu fico muito feliz de estar sendo usado assim para esses jovens, para essa geração, porque a gente vê essa geração às vezes
tão perdida, né, em outros lugares. Sim. E eu creio que quando você ensina o caminho logo desde cedo, né, você não sai do caminho, né, tá até na palavra isso, ensinar o caminho desde cedo. Então eu creio muito nisso e eu tô muito feliz de estar podendo me posicionar e ver que os jovens estão me vendo assim como um espelho assim. Eu fico muito feliz, mas é aquilo que eu falei, eu procuro sempre me esconder no Senhor porque é Ele que é digno da honra e a glória, né? Eu fiquei pensando quando você falou que você foi profissional, como que é lidar com essa parte boa do tipo, você é muito bom e tal. Eu imagino que você deva ouvir de tudo, né? Como lidar com orgulho nessa situação, sabe? Tipo, como lidar com, tipo, ei, calma aí. Como é que você lida com isso? Então, realmente tem os contras e os prós, né? E realmente eu fico muito feliz, às vezes, de receber um carinho da torcida. Quando faz gol, principalmente, eles invadem o Instagram, posta foto, mais de 1000 comentários. Pack gol! É muito legal. O estádio, quando tipo, tu sai de um jogo aplaudido. Nossa. Mas é como você falou, eu levo isso pra mim, sabe? Esconder no Senhor, pra nada deixar o orgulho, a soberba, sempre ser humilde, sabe? Minha mãe, meus pais sempre me ensinaram isso. Às vezes eu chegava, olha pra tu ver, eu chegava assim, eu tava confiante. Eu chegava em casa antes do jogo, assim, na base também, falava, pai, amanhã eu vou fazer um gol. Ele, ei, calma, vai com calma, amanhã tu vai jogar, tu vai bem e tal. Tipo assim, meus pais desde pequeno me travavam, tipo assim, mas era pra tu ver, um exemplo normal, tipo, tu chegar amanhã e falar, poxa, amanhã eu vou fazer um excelente trabalho. Tipo, vou fazer um gol. Aí meu pai falava, ei, calma e tal, não é assim, as coisas acontecem naturalmente, vai com calma e tal. Eu falava, caraca, eu tava cheio de confiança aqui, que eu ia fazer o gol. Mas é sobre isso, sabe? É sempre... Claro, todo ser humano gosta de receber um elogio, receber um carinho. Mas é sobre você também saber até onde você pode levar isso, sabe? Pra você nunca achar que você é mais do que é também e nunca, tipo, deixar a soberba, o orgulho ser maior do que quem você é, sabe? Dos teus princípios, de quem você busca, né? Você, tipo, que é cristão, assim, muitas pessoas olham pra você e você sempre não ser vaidoso, porque no mundo do futebol acontece muito isso, sabe? A vaidade. Sim. De você querer ter os melhores carros, melhores roupas. Então, tipo assim, claro, a gente trabalha, a gente pode ter isso, sabe? Mas é não deixar isso ser maior do que quem a gente é, sabe? Acho que não sei se foi o Vux que falou com a gente outro dia, ou em uma pregação, não lembro, mas pra gente não tomar a glória de Deus. Sim. Muitas vezes tem o nosso papel, o nosso trabalho, a nossa dedicação, como você se dedica nos treinos, mas tem coisa, cara, tem momento que Deus vai fazer assim, ó, filho, é tua hora de brilhar. Vai lá e faz o gol da virada nos últimos, sei lá, 2 minutos do segundo tempo. E, cara, isso daí tem a ver com o seu talento, tem a ver com a sua dedicação, mas Deus te colocou ali. Sim. Então é muito legal quando você faz o gol, que, né, o jogador aponta para cima, ou fala alguma coisa depois da entrevista sobre Deus. Isso é muito legal, porque eu vejo que o cara ele tá ali numa exposição muito grande, mas ele não quer roubar a glória de Deus. E é muito legal isso. Assim. As pessoas têm uma cultura de achar que só existe um púlpito e é o púlpito dentro da igreja. Exatamente. Eu ia falar isso. E nesse momento lá, né, da entrevista, aí, Peck, da como comemoração, é que você tá? Esse é o seu púlpito nesse momento. Eu creio que, realmente nisso, eu creio que se eu tô ali é um propósito de Deus, sabe? Então, é ali que eu tenho voz, é ali que eu tenho que honrar e glorificar o nome dele, sabe? Para as outras pessoas verem, é evangelizar dentro do meu trabalho, né? Dentro de campo. Então, todos os gols eu ajoelho, dedico pro Senhor, porque, como você falou, é a honra e a glória sempre dele, sabe? Legal. E pessoas verem isso, e eu recebo alguns vídeos de crianças, sabe? Fazendo gol, assim, na escolinha ou em lugares assim, até em condomínio, e vem apontando pro céu. Ah, muito legal. Eu fiz a comemoração lá no Vasco e Palmeiras, no Maracanã, quando eu fiz o gol de Jesus Ama Você. Legal. Recebi Libras, vários né? vídeos Legal. das Que criancinhas, bonitinho. dos jovens fazendo. Então, eu fico muito feliz com isso, sabe? De poder estar levando o nome de Deus, do Senhor, no meu trabalho, onde eu creio que Ele me abençoou para estar ali. Muito bom. Peck, se você tivesse agora com um monte de adolescente aqui te olhando, que está, não agora, com
são vários sonhos. Sonho de ser médica, sonho de estudar fora, sonho de ser um jogador de futebol, até sonho de formar uma família, e às vezes veio de uma família que segundo as pessoas assim não deu muito certo, mas eles sonham em ter uma família que dá certo. O que você diria para esses adolescentes hoje? Eu diria para eles seguirem firme naquilo que eles sonham, naquilo que eles pensam, naquilo que eles querem para a vida deles, para nunca desacreditar do potencial e do dom que Deus deu para eles, e que vai ter muitos desafios, vai ter muitas lutas, vai ter muitas tristezas, vai ter muitas alegrias, mas que sempre eles saibam que tudo está na mão do Senhor, sabe? Que eu gosto muito da passagem de Pedro quando ele anda sobre as águas, né? Que ele começa a afundar quando ele tira os olhos do Senhor e dá atenção para a tempestade. Então, o que eu posso falar para os jovens é isso, sabe? Para não dar atenção para as coisas que vão vir, as tempestades, as lutas, as batalhas, e sim continuar com os olhos fixos no Senhor e sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. E continuar trabalhando, perseverando, focado, porque se fosse fácil, né? Qualquer um tava lá, né? Então, realmente, eu vejo muitas pessoas brincando que parece que para crente, para cristão é mais difícil. Então, é continuar perseverando, confiando no Senhor, sabe? Porque Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. E o que eu levo para minha vida desde quando eu comecei a jogar bola é que, independente da fase ou do processo que eu estou passando, o Senhor quer me ensinar algo ali. Quer fazer com que eu aprenda algo, sabe? Então, se é na luta, o Senhor quer que eu aprenda alguma coisa ali. Se eu não estou jogando, se eu estou na reserva, ou às vezes é que Ele quer mais tempo comigo, sabe? Que Ele quer que eu entregue mais a minha vida a Ele, que eu busque mais Ele, que eu tenha mais tempo com Ele a sós, sabe? Ou se Ele quer fazer eu aprender a lidar com as pessoas, a lidar com, às vezes, eu não vou no jogo, eu vou ficar de bico. Não, vou continuar trabalhando. Ou quando também vou jogar e faço um gol, saber que Deus me deu o dom, que eu trabalhei para isso, sabe? Então, o que eu posso falar para esses adolescentes é para continuarem firmes, focados naquilo, nunca deixar as pessoas, os comentários das pessoas entrar no coração, sabe? Muitas das vezes eu deixava, e aí isso aí foi a pior coisa que eu já fiz, é deixar os comentários, aqueles comentários que não te pertencem, mas você acaba trazendo para você, e eu via lá, você é ruim, você é horrível, eu duvidava de mim, sabe? Eu falava, caraca, será que eu sou bom mesmo? Será que eu sei jogar bola? E meia hora depois o cara tá gritando o teu nome. Entende? Então, tipo assim, às vezes, claro, tem pessoas que vão tentar te desanimar do teu sonho, falar, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Não, não é assim. É você saber em quem você crê, olhar para o Senhor e continuar trabalhando e focado. Independente do que aconteça, é olhar fixo no Senhor. Show, arrasou. Galera, depois disso aqui, onda. você não precisa de nada. Tirou Já onda. tem a palavra de direção pra tua vida mesmo. Agora busca o Senhor, a direção dele e segue firme. Amigo, muito obrigada. Foi uma honra receber você. Foi bom demais. Galera, está finalizando agora o nosso podcast, nosso BrotaCast. Muito bom. Pega esse link aqui, compartilha. Você que é adulto ou adolescente, conhece adolescentes que estão passando por esse momento, né, de sonhar e tal. Manda pra eles, segue a gente aqui, comenta, compartilha. Não posso deixar de falar que no dia 19 de agosto tem o nosso Base Festival. Sabia, Pé, que vai parar o Rio de Janeiro. Vai parar o Rio de Janeiro Base Festival, dia 19 de agosto. Segue a gente nas nossas redes sociais que estão aqui em algum lugar dessa tela. Não sei como é que funciona esse negócio. A gente é novo aqui, né? Que Deus te abençoe. Vai em paz. Beijo, gente. Valeu, gente. Obrigado, Peck. Obrigado. Muito bom te conhecer melhor, te conhecer a sua humanidade, né? Porque a gente conhece de futebol, de ver jogo, mas saber que você tem esse coração, saber que você tem essa cabeça é muito legal. Eu torço pro Flamengo, mas eu me sinto, depois que eu conheci você, conheci o Castão, eu falei, até o Paulo Henrique, né, que a gente tá conhecendo agora, não que eu deixei de ser flamenguista, mas eu virei mais vascaíno, então... Não, o Ravi fica cantando a música do Vasco ao nosso lado, que é um afiliado que a gente tem criança, então é de verdade mesmo, a gente pega um sentimento pelas pessoas e a gente acaba torcendo que elas façam o melhor delas e que tenham sucesso, então obrigado. Obrigado, eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Tamo junto, espero que esse podcast
continue abençoando muitas vidas. Amém. Tamo junto. Deus abençoe, Valeu, gente. galera. Tamo Beijo. junto. Tchau. Tchau, tchau.